A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conectado com a Palavra. Eu sou o pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que como diz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias, até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba, Pai. Oh, vem, Ele veio, olhe pra Ele. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus. Nada pode parar.
Fale para Jesus. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir. Eu não abro mão, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele, Ele habita em mim. Com Jesus e com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Quem vive pela fé sabe que não caminha sozinho. Eu sei, ó Deus, eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer a lei. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em A paz do Senhor. Voltamos ao nosso tema, a nossa série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Hoje vamos para o episódio 8. Episódio 8, vamos iniciar o quarto e último mandamento da primeira tábua. Vimos que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas. A primeira tábua do mandamento 1 ao 4 e a segunda tábua do mandamento 5 ao 10. A primeira tábua refere-se aos valores morais, né, que condizem os nossos relacionamentos para com Deus. E hoje é o último mandamento dessa primeira tábua. Esse mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11. Vamos abrir em Êxodo. Êxodo 20, versículo 8 diz assim: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que os morarem em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O 4º mandamento, que trata do relacionamento dos homens para com Deus e formaliza, ou vamos dizer assim, põe um pilar nos valores morais, é o mandamento do sábado, guardar o sábado. E nós vamos primeiro olhar, hoje, no episódio de hoje,
qual era a visão do judeu do guardar o sábado? Qual era o entendimento que eles tinham em guardar o sábado? Por que o sábado era importante para o judeu? E no próximo episódio nós vamos falar então do sábado nos nossos dias. O que seria nos nossos dias guardar o sábado? O que seria nos nossos dias entender esse mandamento e viver esse mandamento? E como a quebra desse mandamento, ele traz um desrompimento na sociedade. Ele traz um problema sociológico na forma em que as pessoas convivem. Eu venho dizendo nos outros episódios que quando quebramos um valor moral, automaticamente vai quebrar um valor ético, uma forma que nós relacionamos com as outras pessoas. Ou seja, quando falhamos na forma que relacionamos com Deus, automaticamente iremos falhar na forma com que relacionamos com o próximo. E vamos olhar então para o tema aqui, para o texto de hoje, para o Êxodo 20, e olhar a questão do quarto mandamento, o sábado. Notem aí que ele diz o seguinte, que eles deveriam guardar esse dia. Eles deveriam trabalhar 6 dias da semana e o 7º dia da semana eles deveriam descansar. E então eles deveriam descansar por quê? Porque Deus também trabalhou 6 dias e descansou o 7º. Então ele remonta, né? Esse mandamento de guardar o sábado, ele remonta à criação em Gênesis, um livro antes. E lá em Gênesis vemos que Deus vem criando todas as coisas, do 1º ao 6º dia. Criou o céu, a terra, o homem, as aves, os pássaros, todas as coisas do dia 1 ao dia 6. No 7º dia, ele então descansou, né? Agora, na visão judaica, o 1º dia da semana, né? O 1º dia da semana era o domingo. E então, se o 1º dia da semana era o domingo, então logo o 7º dia da semana seria o sábado. Então, como que Deus trabalhou de domingo até sexta-feira e Deus descansou no sábado. Então, da mesma forma que Deus trabalhou 6 dias, ele também descansou um dia. E assim deveria ser na vida dos judeus. Notem que quando eles recebem esses mandamentos ali na beira do Monte Sinai, eles estão em volta ao Monte Sinai, e Moisés está lá no cume do monte, falando com Deus e recebendo os mandamentos. E eles estão a caminho da Nova Jerusalém, estão a caminho da terra prometida, de Canaã. E lá em Canaã, os seus vizinhos não tinham uma prática do dia de descanso. Não tinha a prática do dia de guardar um dia da semana. Eles trabalhavam todos os dias da semana. E notem que ele diz aqui que tanto os judeus, quanto os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, os estrangeiros, todos deveriam descansar no 7º dia. Imaginem só, não haveria escravidão. Na época em que eles estão vindo, né, eles estão vindo de um país, de uma situação de escravidão. Eles saíram do Egito como escravos e com mão poderosa, através ali dos sinais de Moisés, eles saíram do Egito. E no Egito eles trabalhavam todos os dias. No Egito eles eram escravos, e fala ainda a Bíblia que quando Moisés foi até Faraó, pedir para Faraó para aliviar um pouco o trabalho deles, fala que Faraó endureceu o coração e multiplicou ainda mais o trabalho desses judeus. Então, eles vêm de um contexto de escravidão, onde eles trabalhavam todos os dias, e agora eles estão na beira do Monte Sinai, recebendo esses mandamentos para ir para uma terra onde os seus vizinhos também trabalham todos os dias. E Deus disse, vocês serão diferentes. Vocês serão diferentes por quê? Porque eu trabalhei 6 dias, descansei no sábado, e aí entra a palavra que ele diz, santificou.
Deus abençoou e santificou. A questão de guardar um dia da semana para descanso, primeiro está ligado à bênção de Deus. É abençoado aquele que tira um dia para descanso. Depois ele diz que esse dia é um dia que Deus santificou. E aí vem a palavra. O que é santificar? Por que Deus santificou o dia da semana e o que é santificar? Santificar, na Bíblia, essa palavra santificação, a primeira coisa que vem na nossa mente quando falamos, olha, esse aqui é santificado, esse aqui é santo. A nossa mente traz a palavra de pureza, puro, limpo. Então, uma pessoa santa é uma pessoa pura, é uma pessoa limpa. Mas, na verdade, na raiz da palavra, lá usado no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, não é somente pureza. A palavra santificado também carrega a questão de separação. Vocês pegam os fariseus. Fariseu significa separado. Eles tinham regras rígidas de santificação. Assim como os nazireus no Antigo Testamento. Eles tinham regras rígidas de separação. Então, a palavra santificação traz uma ideia que é uma palavra de separação. Quem é santo, ele não só é puro, mas ele também é separado. É separar do comum. É separar do ordinário para o extraordinário. Então, a palavra santo, quando se refere-se a Deus, não é só então não é só uma pureza de Deus e não é só uma separação de Deus. É sim uma pureza e uma separação, mas note que a separação de Deus, ela transcende. Transcender é ir além do limite. A separação de Deus, ela está acima de tudo e de todos. Quando pegamos, por exemplo, Isaías 6, diz lá que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Transcendeu, um trono alto e sublime. Aí fala que serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os olhos e com 2 voavam. E diziam, cada um assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Então está dizendo que os próprios serafins, ele tampavam os olhos para não ver a glória de Deus e declaravam Santo, Santo, Santo. Ou seja, um anjo que transcende a nossa humanidade, olha para Deus e fala, esse ser transcende quem eu sou. Então Deus não só transcende a humanidade, mas transcende a qualidade dos anjos. Então os próprios serafins diziam para Deus, Santo, 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 ou separado, separado, separado. Então Deus transcende, né? A imagem, a separação dele é muito além do que nós conseguimos definir. Agora, diz aí que Deus separou o sábado. Ele abençoou e ele santificou. Pelo fato de Deus estar num âmbito, numa transcendência única, ele é o único que santifica. Então, tudo que Deus toca, tudo que Deus deseja, ele santifica. Lembra quando Moisés chegou lá no deserto e viu a sarça, o arbusto pegando fogo, e Deus disse para ele assim, Moisés, não se aproxime, porque a terra em que você está é terra santa. Deus santificou aquela terra com a presença dele, com a glória, a Shekinah dele. Da mesma forma, aqui em Êxodo 19, 20, fala que a glória, a Shekinah de Deus desceu sobre o monte Sinai. E Deus disse para Moisés, Moisés, demarque em volta do Sinai para que ninguém ultrapasse o local que você marcou, porque aquele que ultrapassar irá morrer, porque o monte irá ser santificado. Deus santificou o monte. Então, Deus santificou o monte, e se Moisés passou, é porque Deus santificou Moisés também. Então, Deus é o único ser santo, separado, que consegue santificar e separar.
Então, Deus abençoou o sábado e separou o sábado. Então, da mesma forma que Deus transcende e não é como os outros, esse sábado que ele santificou também não é mais um dia como os outros. O sábado é um dia diferente. O sábado é um dia que não é mais comum. Então, tendemos a não entender e não viver a prática do dia que Deus santifica quando tratamos o dia que Deus separou como qualquer outro dia. Não, o dia que Deus separou para o meu descanso e para a minha adoração é um dia diferente dos outros dias. Não é um dia comum, é um dia separado, é um dia diferenciado. Essa é a ideia da santificação do sábado. Agora, quando entendemos que o sábado era um dia santo, o sábado era um dia separado, a cultura dos judeus, eles supervalorizavam. Lembra que eu disse lá no episódio 5 e 6, quando falamos que tomavam a imagem de Deus em vão? Eles pegaram o sábado de Deus, o sábado santificado, separado por Deus, e distorceram esse sábado. De tal forma que no sábado eles não praticavam obra alguma, ficavam praticamente inertes no que faziam os judeus. E achavam que estavam guardando o sábado. Olha, já que Deus santificou, igual é para mim guardar o sábado, não é para mim fazer obra alguma, então eles literalmente não faziam nada. Ouvi a história de um pastor que ele foi até Israel, e chegando em Israel, era um dia de sábado, ele fez um passeio com a família dele e chegou no hotel onde ele estava hospedado. E aí ele viu uma fila enorme de judeus, enorme. E ele parou e pensou, é uma fila para usar o elevador. E aí ele olhou e viu que tinha um elevador que estava fila e tinha um outro elevador que estava vazio. E aí ele olhou e foi lá e falou assim, esse elevador aqui, pode usar? Aí os judeus falaram, pode usar. É que esse elevador não é o elevador do sábado. Então, havia o elevador do sábado e havia o elevador que não era o elevador do sábado. O elevador que era do sábado era um elevador pré-programado para parar em todos os andares, abrir e fechar as portas, subindo e descendo, para que eles não tivessem o trabalho de apertar o botão no dia de sábado. E aí o pastor falou assim, como eu estou, estou na nova aliança, estou em Cristo Jesus, então eu vou no outro elevador. Chamou a família dele, não precisamos ficar nessa fila e vamos aí com um elevador vazio só pra gente. Vamos aí, família. Chamou a família dele e foi no outro elevador. Quando ele entrou no outro elevador com a família, um monte de judeu entrou junto com ele no elevador e falou para ele, aperta o 5, aperta o 6, aperta o 7, aperta o 8. Então, é uma forma distorcida de entender o mandamento de Deus e praticar o mandamento de Deus. Guardar o sábado de Deus, ou guardar um dia para o Senhor, na cabeça dos judeus era ficar sem fazer nada. E não era isso que Deus estava pedindo para eles. E essa foi uma das formas, a forma de entender esse mandamento, de guardar esse mandamento, custou a vida de Jesus. Jesus chama ele mesmo de o Senhor do sábado. Deus, na pessoa de Jesus, foi morto pela má interpretação do seu quarto mandamento. Por quê? Porque os judeus olhavam para Jesus porque ele curava os paralíticos no sábado, porque ele fazia milagres no sábado, e os judeus achavam então que esse homem ele desonrava a lei de Moisés. Ele era um homem que não guardava o sábado. E eles então passaram a perseguir, usaram as práticas de Jesus no dia de sábado para começar a perseguir e conspirar contra Jesus. Se vocês lerem, abram João 5, 16 e 17. Diz assim, então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Eles passaram a perseguir Jesus porque Jesus fazia milagres e
curava as pessoas, alimentava as pessoas no dia de sábado. E Jesus disse: olha, eu continuo trabalhando porque o meu Pai está trabalhando. A questão era que o trabalho espiritual era contínuo. Ainda que o trabalho físico parava, ainda que o trabalho físico há um descanso, o trabalho espiritual não tem descanso. Até a vinda de Jesus, ou até esse mundo ser transformado, porque nós vivemos em um mundo que a Bíblia diz que ele jaz no maligno. E Deus amaldiçoou esse mundo devido ao pecado. Então, até a restauração da criação, todos os dias é dia de trabalho espiritual. Deus espiritualmente não descansou. É isso que Jesus disse nesse texto. E isso os judeus não entenderam. Então, as coisas espirituais, eles deixavam de praticar no sábado. As coisas espirituais, eles deixavam de lado e ficavam simplesmente sem fazer nada. E Jesus disse: olha, assim como meu Pai trabalhou no sábado, eu também trabalho. Eu também trabalho nesse dia. Então, vamos ver na semana, no próximo episódio, como trazemos o dia de sábado, a questão do dia de descanso para os nossos dias. E como usamos esse dia de descanso para o trabalho espiritual. Para fazer o trabalho espiritual. E não só isso, não só fazer o trabalho espiritual, mas também para praticar o bem. O dia de descanso, o dia de sábado é um dia de praticar o trabalho espiritual e também um dia de praticar o bem. Abram comigo a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Eles não sabiam. Jesus era um sábado, Jesus estava na sinagoga e entra um homem paraplégico, um homem em sofrimento devido à sua doença. E Jesus levanta e pergunta para aqueles fariseus, aqueles religiosos: olha, hoje é um sábado, hoje é o dia de descanso, mas o que é certo fazer no sábado, o bem ou o mal? Em outro local, no outro evangelho, ele diz: olha, qual homem que tendo uma ovelha e a ovelha dele caiu num buraco no dia de sábado, você não vai até ele ajudá-lo a recolher, a tirar essa ovelha do buraco? Aí ele está dizendo: assim, da mesma forma que vocês ajudam um animal, ajudem também um ser humano. Então, o dia de descanso é um dia de praticar o bem, é um dia de praticar a obra espiritual. Porque fazendo dessa forma, nós estaremos cumprindo o quarto mandamento. O quarto mandamento é descansar um dia, que é o dia que Deus abençoou. E esse dia que Deus abençoou, Deus separou. Ou seja, não é um dia como os outros. É um dia separado. É um dia separado para o trabalho espiritual. É um dia separado para fazer o bem. É um dia separado para fazer obras e coisas diferentes dos outros dias. Notem a importância disso. Os 4 primeiros mandamentos é conhecer a Deus, o único Deus exclusivo. 2, não comparar Deus com imagem nenhuma e servir a Deus de forma singular, que Ele apresenta. 3, não usar o nome de Deus em vão. Não se posicionar e falar em nome dEle, de uma forma que Ele não orienta. E 4, descansar um dia. Você trabalhará 6 dias e vai tirar um dia para descanso, para trabalho espiritual e para a obra de fazer o bem. Note que esse é os 4 mandamentos que são pilares para todos os outros. Aqui acaba, nesse 4º mandamento de guardar o dia de descanso, ele resume todo o nosso relacionamento com Deus. Olha só,
é mais fácil entender o relacionamento com Deus do que com os homens. São 4 mandamentos e os outros são 6. Aqui acaba. Se nós aprendermos a conhecer a Deus, se relacionar com Ele, adorar Ele corretamente, não usar o nome dEle em vão, de forma despretensiosa, falsas profecias, não usar o nome de Deus em vão, e guardar um dia da semana para fazer a obra dEle, para se relacionar com Ele, é o resumo de uma vida boa e espiritual. Fazendo isso, automaticamente seremos bênção na sociedade, automaticamente cuidaremos e abençoaremos outras pessoas. Mas agora, e nos nossos dias? A gente guarda, então, o sábado? É isso que o senhor está falando? Ou é o domingo que a gente guarda? O que a gente deve fazer? Isso nós vamos ver no próximo episódio. Episódio 9, nós vamos ver como o dia de descanso, dia santificado, ele resulta no nosso dia a dia. Eu quero orar por você e pedir que o Senhor te abençoe. Senhor, que a tua palavra, Senhor, o teu sábado, o teu dia de descanso, que é ordenado por ti, ele venha a ser absorvido por nós. Que possamos descansar em ti, descansar na tua palavra, Senhor. Que venhamos a confiar nas tuas promessas. E venhamos, Senhor, aprender a viver de acordo com elas, a confiar em ti. Senhor, que esse dia de descanso, Senhor, nos oriente a praticar o que é espiritual, Senhor. A fazer o bem. O Senhor santificou para nós. O Senhor nos deu um exemplo onde o Senhor trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Da mesma forma, Senhor, que venhamos aprender em que há tempo de trabalhar, mas também há tempo de descansar. E o dia de descanso é um dia de glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo. Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 20, diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa. E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar
assim como Ele dispõe no nosso coração parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino. Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido. Como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um, o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. Aqui não pode haver desunião, aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer descobrir com seu amor. Aproveite, porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião, aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou. Chegamos ao fim, momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. E estamos, terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio. Mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.